Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Psiquiatônico. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like e que se inscrevam também no nosso canal colaborativo, meu e dos meus amigos Irikishi e Henrique, só sobre cultura pop, sobre animes, mangás, cinema, quadrinhos, séries, televisão, cultura, que é o canal Mangá Etnon. O link está aqui na descrição. Inscrevam-se todos lá. Eu agradeço de antemão a todos. Inscrevam-se lá. Nossa meta é chegar até os 10 mil inscritos antes do fim do ano. Bem, dessa vez eu trolei vocês. Eu não encontrei, de fato, esse programa do Gilberto Barros, onde ele critica o Yu-Gi-Oh! Certo? Não encontrei. Não encontrei. É isso aí, eu não encontrei. Certo? Dessa vez foi bait, para variar. Ah! Mas, em contrapartida, né, eu vou oferecer a vocês uma análise do que foi isso aqui. Vejam, no caso, já acharam esse programa, certo? Só que a Band, ela deu já a pesquisadores, certo? Essa gravação desta Lost Media, mas no caso ela não deu permissão para colocarem ao ar, mas vão fazer em breve uma regravação. Bem, o Gilberto Barros, ele faz parte de uma geração de apresentadores que se formou, em grande parte, em um grupo relativamente coeso. Essa geração de apresentadores da televisão brasileira era um grupo relativamente coeso que começou a ganhar força, certo? No rádio paulista nos anos 70 e 80, e era um grupo de muita coesão entre si. Eles são até hoje um grupo muito ligado e unido. No caso do Gilberto Barros, eu não tenho certeza de se ele veio do rádio, de fato. Mas que ele andava com essa mesma turma é fato. E esse povo aí foi, de repente, para a televisão. Que eram gente como Goulart de Andrade, Ratinho, Datena, Jorge Cajuru, certo? Gente que tinha uma certa tendência de explodir com conteúdo cão. Com o conteúdo mais grotesco melhor e o pior melhor. E o Gilberto Barros, também conhecido como Leão, né, era um exemplo áureo disso aí. Ele, com muitos outros desse pessoal aí, quase todos, teve o seu início na Band, que a Bandeirantes, no caso, quando ele foi para a televisão, ele foi para a Band, quase todo esse povo aí teve uma passagem pela Band. Embora o Gilberto Barros, notavelmente, não tenha conseguido fazer muito sucesso em canais maiores, ou ser colocado em canais maiores, né? O Faustão também era dessa leva. Faustão também era dessa leva aí. E o Gilberto Barros era uma mistura de Faustão e Ratinho subpar. Certo? Era um apresentador muito fraco e ficou grande que era. Acho que ele foi em alguns momentos para outros canais, mas em regra ele ficou muito ligado à Band, que sempre foi um canal fraco, medíocre. A Band é uma empresa que teve que na televisão brasileira conseguiu a sua concessão porque a família Saad, salvo engano, alguém da família Saad era casado com uma filha do Adhemar de Barros. É uma das empresas provenientes do Adhemar, assim como a Lacta, de chocolates. Ela é uma empresa originária de maquinações do estamento burocrático, a Bandeirantes. E eles têm vários canais, inclusive, certo? Eles têm várias concessões de canais,
certo? Assim como a Globo também tem. Existe um limite de 3 concessões, salvo engano, que alguém pode ter a nível nacional. Eu falo de concessões para a TV parabólica, VHF e UHF. É um limite de 3 concessões por grupo. Tá? Só o SBT que só tem uma concessão, mas a Band tem várias concessões. E é um canal que sempre foi muito medíocre, em grande parte porque houve um grande incêndio nos anos 70 que destruiu os estúdios da Band. Certo? Esse incêndio teve a sua autoria atribuída ao Roberto Marinho. Certo? Em um episódio que não é muito bem explicado. E meio que a Band nunca conseguiu se reestruturar depois desse incêndio. Certo? A Band nunca conseguiu se reestruturar depois desse incêndio que dizem que foi feito pelo Roberto Marinho. Há um ponto que era da NJ, já falecido também, e ele dizia o seguinte: a Band preparou um banquete para empresários brasileiros, executivos brasileiros, salvo engano, eram representantes de 30 empresas que eles seriam anunciantes em potencial. Preparou um grande banquete, um grande jantar. Fizeram 30 convites, nenhum foi. E a Band, a única coisa que ela sempre soube fazer são esses programas de mundo cão. E ela se beneficiou por meio desse tipo de programação por muito tempo. Embora por alguns anos ela tenha sido, até antes desse episódio também, um canal de televisão muito aberto à questão do público nerd, questão de anime, etc. Anime, mangá, né? Tinha o Band Kids, o lendário Band Kids. Mas o Gilberto Barros viu a ascensão do Yu-Gi-Oh! E ele decidiu ganhar audiência fazendo a Band cuspir no prato em que comeu, né? E o Gilberto Barros importou para o Brasil o Satanic Panic que teve nos Estados Unidos no final dos anos 80 e início dos anos 90. Acreditava-se que tinha um satanista em cada esquina fazendo rituais, certo? Sacrifício humanos. Está certo que satanismo é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos. Mas não era esse ponto, foi uma insanidade. É, experiência de engenharia social, mas isso é outra história. Eu trouxe isso para o Brasil. Nesse programa, inclusive, é, ele trouxe lá advogados, certo? Advogados do Estado, procuradores, né? Que fizeram ações a nível nacional para o fim do anime e mangá, não só dos TCGs. Houve lobby, certo? De gente do meio evangélico depois disso aí para o fim do anime na televisão brasileira. Isso aí se coadunou com o tempo. Aliás, evangélicos sempre são a ponta de lança da entrada do politicamente correto. Nos Estados Unidos também foi assim. Estados Unidos também foi assim. E eles foram os primeiros a apoiar essa lei bizarra de proibição da publicidade infantil. Não pode mais ter propaganda para criança, o que de fato matou todos os desenhos animados na televisão brasileira. A televisão brasileira não tem mais conteúdo infantil, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na televisão sem conteúdo infantil e firmemente geriátrica. A televisão brasileira hoje é uma televisão para idoso.
Já, isso já é assim desde antes de a internet se tornar algo bem difuso. A televisão brasileira ficou assim muito cedo, né? Tirou programação infantil muito cedo, etc. E esse episódio do Gilberto Barros é um divisor de águas, né? Ele contribuiu para o anime e mangá serem algo mal visto no Brasil, jogos no geral serem algo mal visto no Brasil. Os jogos no Brasil têm uma carga tributária proibitiva causada por medidas normativas tributárias, porque no Brasil considera-se que jogos, no geral, são jogos de azar, inclusive videogame, pela lei eles são considerados como tal, são considerados como jogos de azar para fins de tributação, certo? Sim, existe uma espécie de sintaxe aplicada a videogame no Brasil. E diga-se de passagem, a mídia brasileira é ferrenhamente hostil ao videogame. Por exemplo, quando teve aqueles atentados na Nova Zelândia, o maluco lá, ele fez lá respondeu, né, um fake, né, que ele dizia o seguinte, tinha lá as perguntas, uma das perguntas era, algum videogame me inspirou? Aí você diz, claro, Spyro the Dragon Free me inspirou, mas isso aí logo embaixo, claro que não, é brincadeira. Aí a Globo colocou o seguinte, ele mencionou videogames no manifesto. É, é, porque televisão brasileira opera muito assim também. Pela questão de. Muito tempo a televisão brasileira operou, especialmente a Globo, nesse esquema de boicote de videogames, boicote de videocassetes, DVDs, etc. Coisas que pudessem diminuir o share delas. Aí hoje a Band, ela meio que tenta se reinventar com um canal jornalístico. A Band tenta se reinventar com um canal jornalístico que faz um jornalismo que é de péssima qualidade. Ele é um jornalismo claramente geriado, programa dela, aquele jornal da Band. Metade dele só fala sobre doença. É o jornal da doença. E o Gilberto Barros hoje só é lembrado, como ele sempre foi um, como ele sempre foi um jornalista, um apresentador muito fraco, muito sem carisma, só é lembrado hoje em dia como o homem que fez a campanha contra o Yu-Gi-Oh! É só isso que se lembra dele. Pois inscrevam-se todos no canal Mangá é Tom. O link está aqui na descrição. Forte abraço a todos e até logo!